Olá, pessoal, aqui é Mauro Crítico. Talvez você já me conheça, eu estou há décadas nessa área das terapias chamadas alternativas, que eu prefiro chamar de terapias futuristas. E hoje eu quero falar sobre um dos meus livros que eu acredito que é da maior importância, um livro físico, que é Os Jovens Guerreiros e Guerreiras da Luz. Por que o sistema não respeita os adolescentes? Esse é o subtítulo. Esse livro é muito importante. Nós temos grupos de jovens na nossa Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, da qual eu sou fundador, sou presidente, e esse livro, Jovens Guerreiros e Guerreiras da Luz, é o livro básico desses grupos de jovens, visando mostrar para eles quem eles são e o que o sistema faz com eles. O sistema é essa coisa, desculpe o coisa, essa coisa indefinida, que ninguém sabe o que é exatamente, quem é que está no comando. É aquela minoria de pessoas que comanda tudo no nosso planeta. Comanda as finanças, comanda os bancos, os fabricantes de arma, fabricantes de bebida, fabricantes de cigarros. Uh, ou seja, essas coisas todas que fazem mal para nós e que lá no mundo espiritual não existe, mundo espiritual superior, lá no mundo espiritual inferior existe muito, mas essas coisas que não existem lá no astral superior, mas existem aqui na Terra, para quê? Para nos prender aqui na Terra, para impedir que a gente evolua, que a gente cresça e que a gente transforme a competição em solidariedade, transforme o egoísmo, o egocentrismo em altruísmo, que esse é o destino da humanidade. Mas as forças escuras, elas estão lá no alto da pirâmide, dominando todo o nosso planeta. A grande mídia também a serviço deles, sabendo ou não sabendo. Eu não quero dizer que todo mundo sabe o que está fazendo, porque às vezes não sabe o que está fazendo. Por quê? O Deus vigente aqui no planeta não é o Deus, não é o divino, não é o todo, não é a luz, é o lucro. E em nome do lucro, entre aspas, vale tudo. E os jovens que estão reencarnando já há algumas décadas, e alguns também nem tão jovens, como eu, por exemplo, e talvez você, muitos de nós somos missionários, somos mensageiros e viemos aqui para a Terra para ajudar, para colaborar na evolução da humanidade. Viemos de um mundo superior, que eu chamo a nossa casa, lá no astral, o período intervidas, cujo ambiente é adulto, baseado em estudos profundos, baseado em trabalho de ajuda às pessoas e lazer saudável, ou seja, um mundo de evolução. E chegamos aqui no chão e encontramos um mundo infanto-juvenil, baseado em distração, passatempos, competições, coisas infantis, coisas adolescentes, no mau sentido estou falando. Esquecemos quem somos, esquecemos o que viemos fazer aqui, e quando vemos, desde pequenininho, nós vamos entrando nessa bolha criada pelo sistema e passamos a viver uma vida que achamos que é normal, porque todo mundo vive assim. Só que essa vida normal e que todo mundo vive assim proporciona o quê? No alto da pirâmide, os trilionários, quatrilionários, que vivem para o lucro, para o dinheiro, no meio dessa pirâmide, nós tentando se manter, viver com conforto, com dignidade, mas na base da pirâmide, bilhões e bilhões de pessoas sem casa, sem comida, sem água, sem estudo, sem educação e sem receber o mínimo de respeito das pessoas que deveriam viver para ajudá-los. A nossa missão aqui na Terra, de todos nós, é uma só, é viver para servir só. Tudo mais é penduricalho, como se fala atualmente, penduricalhos. Isso, aquilo outro, é tudo bobagem. Porque quando formos embora, não levaremos nada, apenas aqui, o que nós fizemos, o que nós não fizemos. E quando chegarmos lá em cima, nos defrontarmos com a nossa consciência, o mundo espiritual informa que mais de 90% sente vergonha, sente frustração,
se sente arrependido, muitas vezes pelo que fez, mas muitas vezes pelo que deixou de fazer. Então, o sistema, quando sabe, as pessoas sabem, os seres das trevas sabem que estão chegando missionários, mensageiros, que a grande parte desses adolescentes, dessas crianças que estão descendo para ajudar a humanidade a evoluir, cumprir sua missão, esses nossos filhos e netos e adolescentes e adultos jovens, e às vezes a vida inteira, eles vão sendo como hipnotizados, enfeitiçados pelo sistema, como Gurdjieff falava no século passado, que a encarnação hipnotiza o espírito encarnado. Esse livro, Jovens Guerreiros e Guerreiras da Luz, é um livro base dos nossos grupos de jovens da ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Eu recomendo enfaticamente que vocês leiam, estudem, mostrem para os adolescentes, mostrem para os jovens. Ele fala direitinho assim o que deve ser feito, para o que reencarnar e o que o sistema faz com eles e como se libertar das garras, desculpe o termo, das garras do sistema. Tá, pessoal? Quem quiser, está lá no meu clube de estudos, entra lá no meu site, maurocritico.com.br, bem na home já está o meu clube de estudos, com todos os meus livros em e-book gratuitos. Atualmente já está incluído Autismo e Reencarnação, Pênfigo Bolhoso e Reencarnação, Baixa Autoestima, o Enfoque Reencarnacionista, Como Matar o Pensamento Suicida e vários outros. São 13 e-books gratuitos lá dentro do clube. Todos os meus livros físicos, como esse que eu falei, Os Jovens Guerreiros, Guerreira da Luz, a editora oferecendo 20% de desconto. Um curso, A Psicologia da Reencarnação, com 60 vídeos que eu gravei nesses últimos anos, também está lá dentro à disposição. O nosso grupo no WhatsApp. E o custo é R$ 24,90, que é o valor para mim poder pagar a equipe que cuida do meu clube e mantê-lo. Então, quem quiser, entra lá no meu site ou lá no Instagram, @MauroCrítico, procure ler esse livro. Acredito que vai ser muito importante para você, para seus filhos, seus netos, para os jovens em geral e também para os adultos que foram hipnotizados, já são adultos e continuam ainda hipnotizados pelo sistema em busca de vitórias egóicas, que são derrotas espirituais. Então, estamos juntos, forte abraço, até mais então. Tchau, tchau.